Até então eu não estava tão preocupada, né? Porque como eu já tinha passado por 2 pancreatites, eram 3, 4 dias de internação e logo o médico já me mandava para casa, né? Mas eu não sabia que o caso estava mais sério do que a gente podia imaginar. Era sede, vômito, dor, uma angústia profunda, sem saber o que podia acontecer. Mas existia uma força dentro de mim que eu não sabia que eu tinha, mas que vinha de Deus primeiramente. E depois de cada um de vocês aqui, que rezaram por mim. Às vezes a gente não dá valor a uma pequena... Vou rezar por aquela pessoa. Mas foi a oração de cada um de vocês que me sustentou, que fez eu passar pelo que eu passei. Porque eu sei que a força não era minha. A gente sabe da nossa capacidade, a gente sabe até onde a gente consegue e o que vem de fora para nos ajudar. Logo nos primeiros dias de internação, uma amiga minha, ela foi me visitar. E assim, eu tenho que agradecer muito, muito, porque em todos os momentos eu nunca fiquei sozinha, era sempre nas trocas de acompanhante, as pessoas se revezavam para ficar comigo, minha família, amigos, muita gente foi lá para ficar comigo. E assim, eu vejo que é mais um dedo de Deus, né? Eu passando aquele momento difícil, né? E Deus mandando, falando, não, ela não vai ficar sozinha, vai ter sempre alguém lá com ela. Muitas vezes o acompanhante, a pessoa que estava lá comigo, chegava e eu não tinha nem forças para conversar. Mas só de eu sentir que tinha alguém ali do meu lado, eu não estava sozinha, isso me confortava, isso me ajudava muito. Quando fez 2 semanas da minha internação, eu estava muito deprimida. Eu não conseguia dormir à noite, né? E às vezes eu dormia aquele pouquinho, já acordava, né? Durante o dia eu não conseguia acordar. Os meus braços já não tinham mais veia, pois eram tantos os furos. Foi nesse dia que a angústia, ela tomou conta de mim. Onde eu já não me importava mais em viver ou morrer. O encardido, ele estava conseguindo encontrar brechas para trabalhar dentro de mim. Mas Deus, como sempre, estava comigo, dentro do meu deserto. Enviou um anjo, uma enfermeira, onde ela entrou dentro do quarto. Eu nunca vou me esquecer disso. Sem saber o que estava acontecendo comigo, olhou nos meus olhos e disse: eu repreendo todo o espírito de morte que está nesse quarto. Aqui só tem espírito de vida. Puxou meus braços, me sentou na cama, abriu todas as janelas para que a luz da vida entrasse. Ela chamou a enfermeira-chefe e logo em seguida chamaram a psicóloga para conversar comigo, para que isso pudesse me ajudar, porque a gente já faziam umas 2 semanas que eu estava internada e a vida no hospital, gente, não é fácil. Eu sei que algumas pessoas já passaram por isso. Quem já passou sabe, não é fácil. E uma noite que eu consegui dormir um pouco, eu comecei a sonhar com muitos ossos, né, com sangue. Eu fiquei assustada com aquilo, né? Eu falei, gente, você está internada, né? Começa a sonhar com osso, com sangue, não é legal, né? Aí é Deus trabalhando, né? E depois de alguns dias em casa, né? Deus começa a revelar dentro de mim. Ele fez uma revelação de um versículo da Bíblia. Eu vou ler para vocês. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque nós, às vezes, passamos pelo vale, mas a gente não pode parar nele, a gente tem que caminhar. Eu vou ler para vocês Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. No Espírito do Senhor,
Ele me levou para fora e me deixou no meio de uma planície, repleta de ossos. Fez-me circular no meio deles, em todas as direções. Vi que havia muitíssimos ossos sobre a planície, e estavam bem ressequidos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão reviver? E eu respondi: Senhor, Deus, tu o sabes. E ele me disse: Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos ressequidos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que vou infundir espírito em vós para que vivais. Eu vos darei nervos, farei crescer carne e estenderei pele por cima. Porei espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, ouviu-se primeiro um rumor, e logo um estrondo, e os ossos se juntaram uns aos outros. Eu olhei e vi nervos e carne crescendo sobre eles, e a pele se estendia por cima, mas não havia espírito neles. Ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem. Dirás ao espírito: Assim fala o Senhor Deus: Vem, ó espírito, dos quatro ventos, e sopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei segundo me for ordenado. O espírito entrou neles, eles viveram e se puseram de pé, como um exército imenso. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: Nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou, estamos exterminados. Por isso profetiza e diz-lhes: Assim fala o Senhor Deus: Vou abrir vossos sepulcros, eu vos farei sair de vossos sepulcros e o meu povo, e vos conduzirei para a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir vossos sepulcros e deles vos fizer sair, ó meu povo. Então eu fiquei pensando, o que Deus quer dizer para mim, né? Por mais que a gente esteja morto, Deus sopra o espírito de vida sobre a gente. É Ele que faz a gente reviver. Então, eu estava passando por aquele vale. Eu estava como um osso quebrado. Mas Ele me fez voltar à vida. E é isso que eu vou carregar sempre comigo. Na primeira internação, eu fiquei 18 dias. Eu fui para a casa da minha mãe quando eu recebi alta, né? E eu precisava tomar os antibióticos, então as enfermeiras iam lá para fazer a aplicação dos antibióticos. Foram 5 dias tomando os antibióticos. E no 6º dia, eu tive uma reação alérgica dos antibióticos que eu já vinha tomando no hospital. E sem saber o porquê, depois de bastante tempo tomando esses remédios, me deu uma reação alérgica. Meu corpo começou a ficar todo vermelho, empolado, e uma coceira muito grande, que não tinha medicamento que eu tomasse, fazia essa coceira passar. A única coisa que me confortava para mim conseguir dormir é que eu colocava bolsas de gelo, e as bolsas de gelo fazia daquela aliviada para que eu conseguisse dormir. E isso ficou por mais ou menos umas 2 semanas, essa coceira. Aí depois ficou como se eu tivesse ido para a praia, sabe? Começou a soltar a pele que tinha... Enfim, foi uma coisa que ficou assim, muito feio. E quando eu pensei, falei, bom, a alergia já acabou, né? Mas não, ainda tinha... O deserto ainda tinha bastante para caminhar. Eu comecei a ter febre. A
a febre 30, 39, 40 graus, né? Eu entrei em contato com o médico pediu para eu tomar um antitérmico e falou para mim que se caso não melhorasse, era para mim voltar para o hospital. No meio de tudo isso, né, eu fiz, fazendo alguns exames, né? A gente tem um exame chamado PCR, onde ele mede o nível de infecção que a gente tem no organismo, né? E o meu PCR estava bastante alterado. Então, alguma coisa não estava certa. Então, aí a gente voltou para o hospital, né? E eu fui internada novamente, foi feito vários exames e não tinha nada, porque esse PCR, ele diz que você tem uma infecção, mas ele não diz onde que é. Então, o médico tem que ficar fazendo exames para descobrir de onde que vem. E aí fizemos vários exames e não descobrimos de onde que estava vindo essa febre, né? E o médico, aí a febre melhorou, o médico deu alta, né? E aí eu vim embora para casa. Eu vim embora para casa na quinta-feira, na sexta-feira a febre voltou. E aí eu falei, meu Deus, né? Aí o meu PCR estava alto, né? E eu conversando com uma prima minha, e ela viu o resultado dos exames e falou assim, você vai imediatamente para o hospital, porque seu PCR está tão alto que você corre o risco de ter uma infecção. Então, você corre para o hospital para ver o que vai ser feito. E aí, quando eu cheguei no hospital, passei pelo médico, ele me informou que eu teria que ser internada novamente. Só que o médico que cuidava de mim, o doutor André, ele não estava na cidade, ele estava viajando. Aí eu fui internada aos cuidados de outro médico. Só que há bastante tempo que eu estava lá, né? Alguns médicos já conheciam o meu caso, né? Eu já não estava conseguindo comer porque a infecção estava bem alta. Eu comia e vomitava, né? E o doutor de plantão pediu para mim fazer uma tomografia com contraste e que constatou que eu estava com coleções no abdômen. Coleções são bolsas de água, pus, que ficam no abdômen, né? No meu caso, por conta da pancreatite, né? E aí foi solicitado para que fosse feita uma punção, né? Para ver a possibilidade de colocar um dreno, né? Para poder tirar esse líquido que estava no abdômen, né? E aí a gente fez essa punção, né? Que era uma punção assim um pouco menos agressiva, né? Que era feito para não precisar ir para o centro cirúrgico. Só que nessa punção foi constatada a presença de pus nesse líquido, né? Foi mandado para fazer a cultura, né? Para a gente ver que tipo de remédio que eu podia tomar, mas não podia ser colocado o dreno, porque essa coleção que eu tinha estava atrás do estômago e assim não tinha como dessa punção menos agressiva ser feita, né? Colocada o dreno, né? E nisso era muito vômito, muita dor. As medicações tudo que é medicação de vômito que vocês imaginarem, eu tomei e nada fazia efeito. O médico estava testando todas as formas para não precisar ser feita a cirurgia. Foi colocado um dreno nasal para ajudar na questão dos vômitos. Foi colocado um acesso central para ajudar na aplicação dos medicamentos, né? Visto que, novamente, meus braços tinham sido muito furados e não tinha... Estava muito, não achava mais veia, né? E eu tinha muitos exames que precisavam ser colhidos com frequência. Foi solicitada, né, a colocação desse acesso. É um tipo de um dispositivo que é colocado na artéria, no pescoço, para a administração dos remédios de uma forma mais fácil, né? Depois disso, o médico veio falar comigo sobre a cirurgia, pois foi constatado que teria que ser realizada, porque somente os remédios não estavam dando conta da infecção.
O doutor me disse que ia tentar fazer por vídeo, né? Só aqueles furinhos na barriga, mas se caso não desse certo, ia ter que abrir o abdômen para fazer a cirurgia. Mas com a graça de Deus, a gente conseguiu fazer por vídeo, né? A cirurgia foi um sucesso. Foram encontradas várias coleções, onde foi feita a limpeza, a lavagem. Eu fui para a sala de recuperação, só que a minha saturação estava muito baixa, em torno de 75%, sendo que o normal, uma pessoa que está bem de saúde, é 99%. Aí eu fui encaminhada para a UTI, onde eu fiquei por 13 dias internada. Foram dias de muito desespero, medo, incerteza, ataque de pânico. A carga de antibióticos era muito alta. Eu estava tomando 4 tipos de antibiótico de uma só vez, fora os outros medicamentos, né, que estavam sendo tomados, bolsa de sangue. Muitas vezes a vontade de desistir era grande, mas Deus, como que eu ia desistir se Deus não desistia de mim? A parte respiratória não estava melhorando. O oxigênio ele precisava sempre ser aumentado, né? Por muito pouco eu não precisei ser entubada, mas Deus ia agindo nos detalhes, colocando pessoas que cuidavam de mim com muito amor, carinho, paciência, principalmente a psicóloga que vendo minha aflição na UTI, ela liberou para a Manu ir lá me ver. Eu fiquei um pouco preocupada, né? Porque eu estava naquela situação, né? E dela ficar impressionada, mas ela é forte, ela foi lá me ver. E aí ela liberou para que ficasse um acompanhante comigo na UTI, porque você ficar sozinha ali naquele quarto sem ter alguém ali do seu lado, e assim, as crises vinham muito forte. E era um relógio enorme na minha frente, assim, com números garrafais. E eu fechava o olho, era 8 horas, na hora que eu abria era 8h05, a hora não passava. E aí, quando ela liberou, né, alguém para ficar comigo, pelo menos um pouco que eu podia, eu conversava, isso foi muito, muito bom. Exames eram feitos diariamente e foi constatado que eu estava com água no pulmão. O doutor veio, né, a princípio, e fez uma drenagem, né, e nessa drenagem ele tirou 900 ml de líquido do pulmão. Deu um pouco de alívio, mas mesmo assim, a dificuldade de respirar e a minha saturação continuava muito baixa, sendo necessário colocar um catéter de alto fluxo, no qual os parâmetros de oxigenação iniciais, né, eram de 75%, com 60 litros por minuto. Houve a necessidade de eu ir para o centro cirúrgico, fazer outra cirurgia, para colocar drenos no pulmão. Foram colocados 2 drenos, um em cada lado. As condições vinham se agravando a cada dia. Os drenos que ficaram por 2 dias acabaram sendo obstruídos por coágulos de sangue. Nesse momento, foi que o desespero e a dúvida da fé começou a tomar conta de mim. Como eu disse anteriormente, o inimigo ele é astuto, ele aproveita desses momentos para piorar a situação que já não é fácil. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, não abandona jamais e envia o seu Santo Espírito para que, mesmo no meio de tantas dúvidas, nos ajude a tomar a decisão certa. Eu conversei com a psicóloga sobre a insegurança com o médico que estava me atendendo e pedi para que o doutor André voltasse a me atender. Em instante, ela foi lá e conversou e fez os trâmites necessários, né? E solicitou para que o doutor André voltasse a me atender. E, como eu disse anteriormente, ele foi um médico enviado por Deus, um médico humano que trata o paciente com carinho. E muitas vezes a gente se sente não paciente, mas assim amiga dele, né? Ele veio analisar minha situação clínica, constatando que o derrame, né, ou a água no pulmão, ainda estava.
e eu tinha mais uma coleção no pâncreas, sendo necessário voltar para o centro cirúrgico novamente. Os 2 drenos que estavam obstruídos foram retirados, né? E eu tive que colocar novamente mais um dreno. A cirurgia foi realizada com sucesso, mas mesmo assim eu tive que voltar para a UTI. As enfermeiras lá cuidavam de mim muito bem. Só podia ser Deus que estava comigo a cada momento, me lembrando que a batalha ela podia ser difícil, mas que eu não estava sozinha. Que eu acho que isso conforta muito a gente, né? A gente saber que a gente não está sozinho. Foram tantos dias em que amigos, meu irmão, minha cunhada, iam levar a palavra de Deus até mim, para que eu jamais me esquecesse de que Deus estava comigo. Foram 13 dias de UTI. O doutor disse que seria necessário ficar pelo menos mais uns 2 dias. Quando o fisioterapeuta respiratório veio e conseguiu me desmamar daquele catéter, né? Gradativamente eles vêm, vão tirando, vão diminuindo e vão tirando aquele catéter. E graças a Deus ele conseguiu tirar. Porque com aquele catéter de alto fluxo, eu ficaria na UTI, não poderia ir para o quarto. E aí ele conseguiu tirar, né, esse catéter e colocar o catéter normal. Então, aí a possibilidade de ir para o quarto já começava a ficar mais palpável. Esse foi o primeiro sinal de Deus. Logo em seguida, a psicóloga veio, né, conversar comigo. E eu não sei o que aconteceu, mas os 2 dias a mais que eu precisava ficar na UTI, eles passaram tão rápido que a psicóloga veio e falou, não, você já está indo para o quarto. Eu falei, mas como? O médico falou que só daqui 2 dias? Não, você está indo agora para o quarto. Eu falei, oh meu Deus, que glória. Esse foi o segundo sinal de que Deus estava comigo. É Ele mostrando quem é Ele. E somente nele devemos entregar nossas vidas. Mesmo com dúvidas, Ele nunca desampara a gente. Fui para o quarto e aparentemente as coisas estavam começando a melhorar. Mas mesmo assim, o inimigo continua nos testando. Vivemos uma vida onde estão lado a lado o bem e o mal. E é por isso que temos que nos abastecer com o Espírito Santo de Deus, para que o mal não prevaleça em nossas vidas. O diabo, ele é astuto. Quanto mais ele vê que a gente está conectado com Deus, ele quer afastar a gente dele, ele quer nos desviar do caminho. Como disse, a princípio estava tudo bem, eram feitos os exames diariamente, tomografia, raio-x, e um desses exames foi constatado que a pancreatite estava voltando novamente. O médico, sem entender o que estava acontecendo, e eu novamente fui jogada naquele poço de dúvidas na fé, desconfiança, por que estar passando por tudo aquilo novamente, imaginando que toda a situação chegaria ao fim. Ele me encaminhou para fazer uma nova drenagem, pois pelos exames havia uma nova coleção, e lá fui eu colocar mais um dreno. Foi aí que eu comecei a ter crise de ansiedade e várias crises de pânico, e comecei a ficar pior do que eu estava, porque eu não sei, aqui quem já teve crise de ansiedade, a gente fica muito ofegante, né? E como eu estava com esse problema no pulmão, aquilo piorava, eu ficava muito cansada. Quando o médico passou e me informou que faria um procedimento, foi aí que o médico passou e me falou que a gente ia fazer um procedimento que já estava sido pensado em fazer, mas como eu estava muito debilitada, muito tempo de hospital, ele falou, vamos esperar um pouco, né? Mas a situação estava tão complicada, as coisas não evoluíam. Ele falou, vamos fazer esse procedimento, né? Que é o que a gente tem, né? Não tinha outra opção, era o que tinha para fazer. Esse procedimento ele ia ser feito na terça-feira. E no domingo à noite, por conta da ansiedade, eu tive uma crise de pânico terrível. E para ajudar, logo quando eu acordei na segunda-feira, tive outra crise. Foi uma emendada na outra. E essas crises precisavam ser controladas, porque, como eu disse a vocês, eu ficava muito cansada, né?
E aí Deus novamente manda os anjos para nos amparar. Deus, em sua infinita bondade, mandou um anjo, uma pessoa com um coração enorme. Todos os dias, essa pessoa passava no quarto para me ver e para saber como que eu estava. E nesse dia em especial, que eu estava muito mal psicologicamente, ele parou com uma cadeira de rodas na frente do meu quarto e me chamou para dar uma volta. Para ele, talvez isso fosse só uma gentileza, mas para mim, aquela atitude teve muito significado, que nem sei se ele faz ideia disso, pois depois de muitos dias trancada no hospital, ele me levou para sentir o sol e conversar comigo, onde eu pude desabafar, sendo consolada por ele, e ainda de presente me levou até a capela, para que eu pudesse fazer as minhas orações. Essa foi mais uma prova de que Deus mandou para falar que eu não estava sozinha. Logo depois dessa bênção que eu recebi, passei o restante do dia bem, dormi bem, para poder aguardar o dia seguinte que ia ser o procedimento. Fui mais uma vez para o centro cirúrgico para a realização do procedimento. E com a graça de Deus, correu tudo bem. Foi constatado que eu estava com uma fissura no pâncreas, um rasguinho no pâncreas. E no canal por onde sai o líquido pancreático foi realizada uma dilatação para que o líquido ele não obstruísse mais. E a partir do momento em que fizemos o procedimento, a melhora já começou a aparecer, porque os exames que estavam altos começaram a melhorar gradativamente. Só o estômago que persistia em estar um pouco comprometido, porque eu fiquei muito tempo sem comer. Dessa segunda internação de 34 dias, 10 dias, se eu conseguir me alimentar oralmente, foi muito. Era aquela alimentação, né? Eles colocaram no meu pescoço e os antibióticos, eles não ajudavam, né? A ter, né, a sentir fome. E a cada dia melhorando, fazendo as fisioterapias, caminhando conforme conseguia, até que na segunda-feira, no dia 18/8, logo após eu ter terminado de tomar banho, estava me secando inexplicavelmente o catéter que eu estava usando, né, o acesso central, ele caiu no chão. Isso não é uma coisa assim fácil de acontecer, né? Ele é colocado, eles dão 2 pontinhos, né? E os pontos soltaram e o catéter simplesmente caiu. E é um pedaço assim bem grande que ele é colocado aqui. Então não é uma coisa assim muito explicável de acontecer. Até as enfermeiras que estavam comigo se assustaram, né? E eu fiquei igual filme de terror, só esperando aquele sangue começar a espirrar, mas nada, não saiu sangue, simplesmente saiu. E aí eu mandei uma mensagem para o Fábio, ele falou, é Deus já avisando que tá chegando a hora. E quando foi na terça-feira pela manhã, o doutor passou e me deu a notícia que depois de 34 dias eu estava de alta. E foi uma felicidade geral, porque eu criei um vínculo com aquele pessoal do hospital, assim, que eu falo que são pessoas que eu vou carregar para a minha vida. Porque são nesses momentos de dificuldade que a gente vê quem está do nosso lado. E assim, não é somente profissional, a gente vê o carinho de cada um deles. No dia 26, eu tive o primeiro retorno com o doutor, após a alta do hospital. Antes da consulta, né? Eu tinha que trocar os curativos em casa, porque foram vários, né, furinhos que ficaram, e aí precisava ser feito esses curativos, né? E em um desses onde precisava ser feito o curativo, né?
tinha uma presença de secreção em um dos orifícios do dreno. Durante a consulta, o doutor abriu os curativos e não apresentava sinal de secreção. Quando eu cheguei em casa, na casa da minha mãe, foi feito os curativos e simplesmente o orifício tinha se fechado. Hoje eu ainda me encontro na casa da minha mãe, me recuperando dia após dia, mas com a fé no Senhor eu estarei 100% bem logo. Agora é a parte mais importante, que é o agradecimento. Eu não vou citar nome, porque acho que eu vou acabar deixando o nome de alguém de lado. Eu sei que foram muitas pessoas que, tanto de perto quanto de longe, se mantiveram firmes pela força da oração. Eu jamais terei como agradecer tudo isso, irmãos. Eu agradeço a cada um de vocês. Mas, em especial, eu queria agradecer a toda a equipe de enfermagem que cuidou de mim. Aos enfermeiros, aos copeiros, faxineiros, todos que, com um sorriso, brincadeira, acabavam animando o meu dia. Ao padre Juliano, que esteve lá comigo tantas vezes, e um dia ele foi lá me visitar e eu falei: padre, por que será que eu estou passando por isso? Porque a gente se faz essa pergunta. Pelo menos eu não acho que eu sou uma pessoa ruim. Por que eu estou passando por isso? Ele olhou nos meus olhos e disse que muitas vezes, nas dificuldades que a gente passa, a gente não tem que perguntar o porquê, e sim o para quê. Para quê que a gente passa por algumas situações? Porque às vezes não é para a gente. Às vezes a gente é usado como objeto por Deus para estar trazendo a vitória, para dizer que o milagre, ele é possível. Eu estou aqui como prova viva disso. As pessoas que acompanharam de perto a minha situação, eu bati na trave. Mas Deus falou: não, você não vai ficar aqui não, você vai voltar para eles e vai contar para cada um deles do que eu sou capaz. Ele é capaz de fazer o milagre na vida de cada um, se a gente verdadeiramente se entregar. E até mesmo, muitas vezes, duvidando da nossa fé. Ele está do nosso lado sempre. Irmão, se hoje você passa por um problema, por uma situação, por uma doença, não desiste não. O milagre, ele é possível. Muitas vezes até eu duvidei. Eu falei: eu não sou digna do milagre. Mas não é a gente que decide, né? É Ele. E Ele sabe o que tem dentro de cada um de nós. Então, se você está aí duvidando, acredite que o milagre, ele existe. E hoje eu tenho 2 datas de aniversário. Eu tenho meu aniversário, dia 9 de maio, e tenho dia 6 de junho, que foi o dia que Deus me deu a oportunidade de estar aqui. E várias outras pessoas, o diácono Marcelo, que sempre que podia estava lá comigo, toda a minha família que me ajudou, que continua me ajudando, minha querida amiga Vanilda, que foi lá incessantemente para trocar meus curativos, que me ajudou muito. E diante de todas essas pessoas, primeiramente a Deus, que me deu a oportunidade de estar aqui junto de vocês, contando o meu milagre e agradecendo, porque eu sei que várias noites depois que acabava a missa, o Fábio chegava lá para dormir comigo, ele falava assim: acabou a missa, o padre expôs o Santíssimo, o pessoal não veio embora não, o pessoal ficou lá rezando por você. Tal pessoa perguntou de você, tal pessoa perguntou de você, então eu agradeço muito. E infinitamente, eu jamais vou ter, acho que o resto dessa vida que Deus me deu, eu vou estar aqui para agradecer a vocês
por tudo que vocês fizeram por mim. Muito obrigada. E no meio de toda essa batalha, tinha uma canção que eu colocava o celular para tocar quando eu estava angustiada. E Deus falava muito comigo. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Segue além. Segue além. Segue além. Segue além. Verás um caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Segue além. Segue além. Segue além. Segue além. É a hora que você estava falando, a hora que você falou da cena, foi colocado lá também. Tiraram a foto e colocaram lá. Ali, ó. Aquele ali acompanhou tudo. Ele é o anjo que Deus colocou para estar ali comigo, me ajudar. Obrigada, Luiz.
pegando um gancho nessa historinha da Cássia, a gente todo ano trabalha o nosso cerco de Jericó com oração. A Silvia tá aí, né? Silvia, tá lá, Silvia? Baltazar? Não. Tá aqui, ó, a Silvia. Não sei se a Silvia quer falar, se eu falo. Deus foi trabalhando o cerco deste ano também. Deus olhou para a Cássia e falou para nós: esse milagre que ela passou, que ela é hoje no nosso meio, porque é um milagre. Eu dou testemunho disso, eu também, mas algumas pessoas, que é um milagre. Isso está servindo para a gente como tema deste nosso cerco deste ano. Não sei se você já viu o tema ou não. Se conseguir botar ali, não sei se consegue ou não. Mas o cerco todo, ele foi inspirado na história da Cássia. Ou seja, como ela mesmo disse, a história dela, os dias dela, esse fato da vida dela, talvez para ela também, mas para muita gente tem que servir a partir de agora como também um gancho de mais milagres. E a providência de Deus, ele colocou isso para nós. Desde o tema do cerco, não sei se você viu a arte, a imagem já ou não. Acho que não tem ali. A canção do cerco também, que está nas redes sociais. Enfim, Deus olhou para nós e falou assim: olhe para esta mulher e a partir dela você tem que ter coragem, e milagre na sua vida também está reservado. Silvia, por favor. Como o padre estava explicando aqui, gente, quantas coisas na nossa vida, quantas tribulações a gente vive, seja na saúde, no trabalho, quantas coisas acontecem e a gente tem muito medo. E aí a gente se volta para o Senhor e fala: eu quero uma resposta, Senhor. Eu busco a resposta. E a gente reza e a gente quer essa resposta na hora. É na hora que a gente quer. E aí a gente perde aquela paciência. Fala: o Senhor não me escuta. O Senhor não me escuta. Eu estou aqui rezando, eu estou pedindo, o Senhor não me responde. Quantos foram os dias, minha irmã? O que mais você teve que ter durante todo esse tempo? Essa é a proposta. Paciência. Tenhas paciência e saiba esperar, que o melhor de Deus virá. Baseado nessa história linda e nesse exemplo lindo de fé e de paciência, nós vamos entregar todas as nossas tribulações nessas 7 dias e 7 noites do cerco de Jericó. Quem vai vir com a gente? Quem quer entregar? Amém? Amém. Vamos deixar a bênção de Deus para todos nós. Fica aqui, pode ficar aqui. Fica aí. E depois a gente tem um momento, pessoal, que está fritando pastel ali para a gente poder comer. A Cássia não vai comer, né? Não pode comer, né, Luiz? Ainda não. A mãe também não deixa, né? Agora eu vou falar para vocês que às vezes, de vez em quando eu vou na casa da Nice. E eu estava lá ontem, aí eu falei: Nice, amanhã eu vou chamar a Cássia para comer um lanche. A Nice nunca fez isso, mas quase que ela pegou a vassoura e correu atrás de mim. Está guardando a Cássia, é isso mesmo, papel de mãe. A gente recebe a bênção de Deus, os avisos o padre manda para você aí no seu WhatsApp, tá bom? Você que trouxe a sua cruz, não vale o marido, viu? É a cruz mesmo, a cruz que o padre está falando. Isso, tem gente que fala: o meu marido é minha cruz. Não, mas sem a cruz não chega no céu, viu? O Senhor esteja convosco. Deus Pai de bondade, que pela cruz nos deu a salvação através de vosso Filho Jesus Cristo. Dignai-vos abençoar estes sacramentais que vossos filhos vos apresentam,
e que fazem parte da família, da casa, das pessoas que ali moram, das pessoas que chegam, das pessoas que saem. E através dessa cruz, Senhor, que cada filho, filha, apresenta agora para vós, podemos também vivenciar mais milagres no meio das nossas famílias, das nossas vidas. Fazer, Senhor, com que a cruz não seja um fardo, um peso, mas seja a consciência de que com ela eu chego no céu. Abençoai, Senhor, essas cruzes e também a cada um de nós que celebramos esta grande festa da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glorificai sempre a Deus com vossas vidas e de em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Jesus! Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz, tu és um sol fecundo de amor e de paz, ó cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás.